Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Aqui nós discutimos a economia, a política, os rumos do Estado e do país. No programa de hoje, que segue sendo transmitido em casa por causa da pandemia, vamos apresentar duas ótimas entrevistas feitas pela RS Rádio, um outro veículo de comunicação do Sindifisco RS, apresentado por mim, Luiz Augusto Kern, e pelo jornalista Everton Lacerda. Mas antes de passar as entrevistas, vamos pedir para você curtir, comentar ou compartilhar os nossos programas no YouTube e no Facebook. Na primeira parte do programa de hoje, vamos acompanhar a entrevista feita pela RS Rádio com o pesquisador, escritor e doutor em economia Juliano Goulart, que é autor do livro Política Fiscal e Desoneração Tributária no Brasil. Na parte final, vamos acompanhar a entrevista com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, José Dari Crem, que desenvolve pesquisas sobre flexibilização do trabalho, legislação trabalhista, reforma e sindicalismo. Nosso convidado especial, que é o Juliano Giassi Goulart. Ele que vai falar, então, apresentei para vocês aqui no início, sobre esse livro aqui, né, que é resultado, então, da tese de doutorado do Juliano. Apresentação, antes de puxar o Juliano para cá, é doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também servidor público do Poder Legislativo de Santa Catarina. Foi professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e é autor do livro, outro livro, né, Desenvolvimento Desigual, Incentivos Fiscais e Acumulação em Santa Catarina, sócio da Associação de Pesquisadores em Economia Catarinense e da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. Também, como a gente colocou na descrição e na chamada aqui do nosso programa, ele tem experiência nas áreas de economia, com ênfase em finanças públicas, atuando principalmente nos temas política fiscal, desenvolvimento econômico e economia regional. Essa, então, é uma breve apresentação do nosso convidado, que já está aqui conosco no programa, ao qual nós damos a boa tarde. Bem-vindo, Juliano. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Lac. É um prazer, nesse espaço aqui, republicano e democrático, expor as opiniões que eu construí ao longo dos meus 4 anos de pesquisa em doutorado em economia na Unicamp. Muito bem, Juliano. Olha, é um prazer para nós te receber aqui. Eu estava comentando antes lá aqui nos bastidores aqui com o Juliano, eu fiquei sabendo do livro, vou aumentar aqui um pouquinho essa imagem, do livro quando a gente recebeu lá na sede da Fenafisco, na semana retrasada. Lembro que eu estava transmitindo o programa lá do estúdio, né? E a gente recebeu uma caixa com esses livros aqui, grata surpresa. Eu dei uma olhada, né? Tem aqui algumas anotações minhas, não consegui ler ele com atenção devida ainda, mas dei uma olhada e o livro é muito interessante, né, a tua tese, Juliano, e a gente queria, assim, poder compartilhar, que tu nos mostrasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes. No final a gente fala como quem quiser ter acesso, né, como é que pode acessar o teu livro para ler. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, rapidinha, depois, obviamente, o Juliano vai falar com mais propriedade sobre o livro, gente, para quem nos acompanha aqui através também da rádio, que não está vendo a imagem. Então, o título do livro é esse, ó, Política Fiscal e Desoneração Tributária. Né, o livro, ele tem os capítulos aqui, ó, são 4, além do prefácio, a 3ª edição, a 2ª edição, a apresentação e introdução, e também além da conclusão final e das referências, o livro tem 4 capítulos que são a política fiscal de desoneração na construção do projeto industrializante, né, marcando aí os anos de 1966 a 1979, esse é o primeiro capítulo. O segundo é a crise do Estado brasileiro, limite da política fiscal de desoneração na década de 1980. O terceiro capítulo é ajuste neoliberal, mudança qualitativa e quantitativa na política fiscal de desoneração, aí do ano 1990, né, até o ano 2002. E o quarto capítulo, mudança de governo, crise internacional e retomada da política fiscal de desoneração, marcado aí entre os anos 2003 e 2018. Nesses 4 capítulos, né, o Juliano faz aí uma introdução e fala sobre o papel do Estado no Pacto Desenvolvimentista, no primeiro capítulo, depois o papel do Estado na crise financeira, fiscal e financeira,
depois o papel do Estado frente à avalanche neoliberal, e no quarto capítulo, o papel do Estado na retomada do crescimento. Bom, esse é um brevíssimo resumo, né, que eu me arrisquei aqui em frente ao autor, fazer desse livro para apresentar inicialmente, principalmente para quem nos acompanha através da rádio e não tem a imagem aqui para ajudar, né? E eu já encaminharia, Juliano, nessa mesma linha, passando a palavra para uma apresentação mais adequada do teu trabalho, era exatamente nessa linha do papel do Estado. Na introdução, tu diz assim, ó, como resultado explícito da ação estatal, o país internaliza sua segunda revolução industrial, que implicou na diversificação industrial e na economia de escalada. Não foi, abre aspas, a mão invisível, fecha aspas, do mercado que levou o país a se industrializar. Queria que com esse trechinho tu pudesse fazer uma apresentação mais adequada do teu livro para nós. Então, Everton, novamente, obrigado pela oportunidade de estar nesse espaço aqui discutindo esse tema. Cumprimento também todos os nossos ouvintes da rádio. Esse livro, que é resultado da minha tese de doutorado, ele parte das minhas inquietações. Por quê, Everton? Tem uma narrativa que ela está muito consolidada, que o incentivo fiscal, ou a desoneração tributária, ou o benefício fiscal, tem vários sinônimos aqui, mas vamos tratar como desoneração tributária. É aquele tributo que o empresário recolhe para o Estado, mas a desoneração ele deixa de recolher uma parte desse tributo para uma justificativa de fazer uma política de investimento para adquirir um novo planta industrial, adquirir um maquinário, contratar trabalhadores. Então, de vez o empresário recolher o montante de R$10 de tributo no final do mês, um exemplo aqui, ele passa a recolher 7. Esse 3 é a desoneração tributária que ele vai pegar para fazer um investimento no seu empreendimento. Então, essa narrativa, que ela é um dispositivo automático de investimento, de distribuição de renda, de geração de emprego e desenvolvimento como um todo, está bem cristalizada no debate da academia, no Congresso Nacional, nas casas legislativas, inclusive também na grande imprensa. Essa narrativa, que é cotidianamente colocada na imprensa, ela começou a me inquietar. Aí eu perguntei, bem, será que esse incentivo, ele realmente promove o desenvolvimento econômico, estimula o desenvolvimento regional, faz distribuição de renda, gera progresso técnico, diminui a taxa de desemprego, né, medida pelo IBGE? E eu fui fazer o quê? O movimento da totalidade, porque é uma parte que essa narrativa ela é condizente com uma certa realidade, mas quando você faz o movimento do todo, cruzando os indicadores macroeconômicos, os indicadores microeconômicos, os indicadores sociais, nós identificamos que essa desoneração tributária, seja de IPI, seja de PIS, seja de COFINS, seja de imposto de renda, ela não se traduz em desenvolvimento econômico como um todo. Ela não gera aumento de distribuição de renda, ela não faz uma inovação em processo produtivo ou em planta industrial. O que acontece, né, nesse período mais recente que eu identifiquei? É que esses incentivos fiscais eles acabam reduzindo o custo de produção do empresariado, mas o quê? Reduzindo o custo de produção, há um aumento da taxa de lucro, e esse aumento da taxa de lucro, e essa com a redução de custo de produção, não gera investimento. O empresário não faz o investimento, contratando novos trabalhadores e distribuindo renda. Então, essa foi a questão que eu pesquisei para também questionar e fazer o contraditório dessa política, porque temos que entender a economia como uma contradição em processo. Ela gera crescimento, gera desenvolvimento, mas com o crescimento e com o desenvolvimento também vêm as contradições. Então, essa redução de custo de produção o empresário tem, e esse aumento de taxa de lucro que o empresário tem, não resulta em investimento, que não resulta com redução dos indicadores de desemprego. Só pegarmos no Brasil hoje, né, nós verificamos uma expansão quantitativa muito grande dos incentivos, e isso não se reflete no quê? Não se reflete na queda da taxa de desemprego e não se reflete na distribuição de renda. Então, isso é uma questão central da tese de doutorado, Everton.
Sim, Juliano, esse incentivo fiscal que é dado no Brasil aqui, quase como um discurso, como uma obrigação dos governadores, por exemplo, né, dos prefeitos também, esse dogma sempre esteve presente na história brasileira, no teu entender, ou ele é um fenômeno recente da economia neoliberal? Então, Lac, boa pergunta. Nós temos que entender a economia como um processo de permanentes mudanças e transformações que geram descontinuidade. Se nós pegarmos no período anterior, no período que o Brasil se industrializou, no período 70 até próximos anos 80, esse incentivo fiscal estava condicionado a investimento, ele estava condicionado à exportação, estava condicionado à aquisição de novo maquinário, estava condicionado a fazer processo de inovação tecnológica. A partir dos anos 80, com a crise fiscal, né, do Estado brasileiro, com o endividamento público, com o ajuste macroeconômico ditado pelas normas internacionais do FMI, o que passou? O empresário passou ele redirecionou, o governo federal redirecionou toda a sua política para a exportação. Então, só vai ter benefício fiscal, só vai ter incentivo quem gera exportação. Ele cortou um conjunto de benefícios para o empresariado nacional e também multinacional e redirecionou sua política só para exportação. Tanto que nos anos 80 a gente tem um saldo superavitário gigantesco na nossa balança comercial, que grande parte está correlacionada a um programa de incentivo fiscal. Então, houve uma mudança qualitativa. Agora, no período dos anos 80, 90, lá, o que é interessante? Como se desmantelou grande parte das instituições estatais, né? Como veio a lógica do consenso de Washington, do Estado mínimo, desregulamentação financeira, a desregulamentação das cadeias produtivas, do sistema bancário, a política fiscal nos anos 80 e nos anos 70, que era condicionada a um projeto industrializante, que era redirecionado único exclusivamente para a empresa, pessoa jurídica, ela se mudou. O Estado cortou os incentivos fiscais para a pessoa jurídica, para o capital, e redirecionou para a pessoa física, através da dedução de imposto de renda, seja em saúde, seja em educação, seja em filantropia, seja em assistência social. Então, ele fez um grande corte nos programas de incentivos fiscais para a pessoa jurídica e redirecionou para as pessoas físicas. E outra mudança qualitativa importante também nesses anos 90 em diante é que o benefício fiscal ele sempre foi condicionado a um projeto industrializante, a grande indústria nacional ou multinacional. E nos anos 90, com o advento do neoliberalismo, com a queda das barreiras protetivas que tinham na alfandegária, o que o Estado fez? Redirecionou esses benefícios para pessoas físicas e também para o Simples Nacional, para pequenos empreendimentos. Ou seja, não foi mais a grande empresa que era beneficiada com esses programas fiscais de incentivo. Passou a ser as pequenas e microempresas. Tanto que hoje, no período recente, 25% do que a União faz em exoneração tributária é para micro e pequenas empresárias. Mas a questão central é que no período recente, onde as finanças ditam o ritmo da economia, onde o mercado financeiro é o agente principal da acumulação, da especulação, da jogatina, o que a gente verifica? Essas grandes empresas que se apropriam de incentivos fiscais, eles reduzem o custo de produção, aumentam o margem de lucro e vão quê? Não vão para investimento, vamos dizer assim, chão de fábrica, vão para comprar títulos e ações no mercado financeiro. Então, há uma tendência muito grande à financiarização desses incentivos fiscais, Lac. Juliano, os estados brasileiros, aqui, principalmente o Rio Grande do Sul, Minas, né, alguns outros estados estão com um endividamento alto e, ao mesmo tempo, também tem uma grande nível, digamos assim, de incentivos fiscais ou desonerações fiscais. O que tu acha dessa situação, assim, o que pode mudar? Boa pergunta, Everton. Duas questões. Temos os incentivos fiscais dos estados, né, e temos os incentivos fiscais da União. Nos estados está muito correlacionado à guerra fiscal na disputa por investimento privado para trazer aquela planta para determinado território. Santa Catarina, que é um município, que é um estado vizinho do Rio Grande do Sul, ele renuncia 15 bilhões de reais em ICMS, considerando que a sua receita tributária própria não chega a 30. Então, a cada R$2 que Santa Catarina arrecada, ele renuncia 1. Se nós pegarmos o estado de São Paulo, por exemplo, para 2022,
a renúncia de ICMS é 53 bilhões. Então, é equivalente a 3 anos quase a arrecadação do estado de Santa Catarina. E a mesma coisa no estado do Rio Grande do Sul e também no estado do Paraná. Agora, o que é importante que a gente verifica? Que esse contexto federativo, que é um federativo cooperativo, segundo a nossa Constituição, na prática, a gente verifica que é um federalismo competitivo, né, dessa disputa tributária por novos investimentos. Eu também fiz um trabalho para o Sinafresp, que é o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que é esse trabalho aqui, que é a política de renúncia de receita do Estado de São Paulo. E qual que eu verifiquei nesse estudo aqui? Que esses incentivos fiscais concedidos de ICMS também não geram encadeamento produtivo, também não geram emprego e não geram renda. Só que, diferente da União, grande parte desses incentivos são para consumo, não são para produção. Então, isso você acaba distorcendo as finanças públicas. E o que é importante também, Everton, nesse período de crise financeira, de pandemia, onde as finanças municipais e as finanças estaduais estão entrando em colapso, o que a gente verifica? Um programa de ajuste fiscal muito grande a partir das despesas. Então, vamos cortar despesas, vamos rebaixar o salário do funcionalismo público, vamos cortar programas de investimentos sociais, vamos privatizar empresas públicas para, assim, enxugar a despesa. Mas você, em contrapartida, você não verifica nenhum programa de ajuste fiscal pelo lado das receitas. Por que vocês, no Rio Grande do Sul, que há um tempo atrás discutiu as políticas de revisão de ICMS, não cortou ICMS que já perderam seu efeito, ICMS que não tem qualquer efeito multiplicador de renda, emprego, desenvolvimento? Por que o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive um trabalho que a FENAFISCO está fazendo agora, não vai na cobrança das suas dívidas ativas? Então, você pode rever a política de ajuste fiscal também pela ótica da receita, revendo todos os incentivos fiscais que já não têm mais efeito multiplicador e rever também a sistemática de cobrança da dívida ativa, que esse mecanismo já está viciado de refis de programa de refinanciamento fiscal, acaba criando todo um vício de planejamento tributário. Então, é importante ter a visão macro da totalidade. Sim, Juliano, tu consegues identificar elos entre a crise do desenvolvimento que o Brasil vem vivendo ao longo das décadas, né, sucessivas, cada vez desindustrializa mais o país, né, e cada vez um crescimento mais opaco, paralisante, né? Tu consegues ver a relação entre isso e a política de incentivos fiscais? O que isso traz de solução ou de prejuízo? Boa pergunta, Lac. Dando um exemplo aqui, a Lei Candir, a lei de 1996, que desonerou as exportações de ICMS do Estado. Se criou uma tese que a exportação não deve ser tributada. Então, o Estado passou a conceder o incentivo de ICMS com a perspectiva da União, ela fazer a complementação. Mas eu quero... o que o Brasil é um dos grandes exportadores de commodity? Vamos pegar minério, desde o minério de ferro, bauxita, alumínio, que está concentrado basicamente no estado do Pará e no estado de Minas Gerais, e também é grande exportador em grãos, né, em soja, ou em pecuária de corte, na parte do Amazonas, ali, que agora se avança também para a floresta amazônica. Então, todas essas exportações são isentas. Então, todo o minério de ferro que é extraído na região do Pará, que inclusive passou o estado de Minas Gerais, é isento. 1/3 do PIB do estado do Pará está esterilizado com o ICMS da Lei Candir. E tem inclusive uma proposta de emenda constitucional número 45 de 2019, que pretende acabar com a desoneração da exportação da Lei Candir relativamente aos minérios, né? Por quê? Porque isso gera um prejuízo significativo para o território nacional. Então, toda exportação que você vê, ainda mais com o dólar que está, né? As exportações gerando super lucro, super renda. Se você considerar que toda a parte que envolve a terra da plantação da soja é isento, a terra é isento, a exportação é isento, o maquinário é isento, o insumo é isento, toda essa cadeia produtiva que envolve a produção de grãos está isento do ICMS dos insumos, né, do agrotóxico, do maquinário adquirido, do trabalhador na folha de pagamento e do ICMS. Então, isso é muito comum. E isso gera uma distorção nas finanças públicas. Então, você precisa
rever a questão da tributação sobre exportação, sobretudo de ICMS, da Lei Candir, condicionada aos minérios, né, de ferro, bauxita, ouro e tudo mais, manganês, e também a questão da soja, porque se nós pegarmos a Indonésia, por exemplo, o que ela fez? Ela não exporta mais o minério de ferro cru. Ela está obrigada a industrializar o seu produto e exportar o quê? Exportar o produto pronto, porque se você se você começa a passar a obrigar que esse minério seja industrializado, você não exporta ele mais cru e não importa mais o minério de ferro. Então, o que o Brasil faz? O Brasil exporta a soja e importa a carne de soja. O Brasil exporta o minério de ferro e importa o ferro. Então, existe toda uma questão complexa que gera distorção e gera prejuízo ao conjunto dos estados brasileiros. Nessa resposta aí à pergunta do LAC, tu entrou exatamente no tema que eu iria propor, que é a questão da Lei Candir. Dessa uma boa análise para nós. O Vicente Busatti, Juliano, ele que é auditor fiscal e diretor do Sindifisco RS, também ele pergunta sobre a Zona Franca de Manaus. O que trouxe de benefícios para a população? Esse debate da Zona Franca de Manaus é bem espinhoso. Quando eu converso com alguns colegas também do Amazonas, eles têm toda uma justificativa que sugere emprego, renda e desenvolvimento. É uma zona franca criada em 57, no governo Juscelino Kubitschek, se eu não me engano. Foi criado também a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento do Amazonas, uma perspectiva de levar o incentivo para gerar encadeamento produtivo e gerar desenvolvimento para aquela região que é considerada a periferia do sistema brasileiro. O centro é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Santa Catarina, Rio do Sul, que são os estados brasileiros que têm o maior grau de complexidade econômica, o maior grau de encadeamento. Então, levou a perspectiva lá. Aí eu quero citar um exemplo para o Vicente. Nós temos a indústria de bebidas, né, os refrigerantes, as grandes marcas que estão consolidadas no mercado nacional. Essas grandes marcas, elas praticam dumping. Por exemplo, em Santa Catarina, tem uma marca muito tradicional de refrigerante, que é a Pureza. E ela está no território de Santa Catarina. Só que ela compete em pé de desigualdade com a Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola, pelo fato de estar na Zona Franca de Manaus, ela goza de um privilégio fiscal, de um benefício fiscal, que essa empresa que está em Santa Catarina não usufrui esse benefício fiscal. E considerar que também grande parte daquelas empresas que estão lá no território do Amazonas são empresas paulistas, são empresas de São Paulo que fazem um translado e se apropriam do crédito presumido no território no Amazonas. A questão que nós temos que entender é que a Zona Franca de Manaus tem um lobby político muito forte, foi renovado esses benefícios aí pelo longo prazo ainda. Então, eu entendo que esses benefícios lá, muitos perderam a eficácia e é uma grande maquila. É incentivo fiscal para maquila, para montagem de máquinas e equipamentos que o Brasil importa, né? Importa as máquinas, é como se fosse um grande Lego. Compra aquele balde de Lego ali, que muitas crianças adoram brincar com Lego. Você chega lá e entrega o balde de Lego na Zona Franca de Manaus, lá eles fazem toda a montagem daquele Lego e levam para o território nacional. Então, é um incentivo fiscal que está muito viciado, que está condizente, que aquele grau de complexidade econômica e social não sai daquele chão. Então, esses benefícios, tudo bem, se você revogar aqueles benefícios, pode ser que o território do Amazonas perca algumas outras empresas, mas dentro do contexto de um federalismo competitivo, tem que rever o Pacto Federativo. Então, da forma que está estruturado os benefícios da Zona Franca de Manaus, os encadeamentos que eles geraram no começo gerou uma grande mudança qualitativa naquele território. Mas essas mudanças qualitativas elas estão viciadas na sua temporalidade, que hoje não tem mais mudança qualitativa e não tem mais progresso técnico. Virou o quê? Virou uma maquila, um grande exemplo de um balde de Lego que vão lá e montam. Sim, Juliano, o ano que vem nós temos eleições e um novo presidente talvez entre com alguma visão diferenciada do que existe hoje, né? Os incentivos fiscais deveriam fazer parte de um programa de desenvolvimento e para que o país saísse desse colapso econômico em que se encontra permanentemente. Os incentivos são importantes para um futuro novo governo? Boa pergunta, Lac. Eu quero deixar claro que eu não sou contra os incentivos fiscais ou benefícios. O meu questionamento é que esse incentivo hoje não estão condizente com emprego, renda e desenvolvimento.
Se nós voltarmos um pouco no passado, lá em 1959, o governo federal criou a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, as empresas que se instalassem no território do Nordeste teriam um benefício fiscal de 75%. Se fosse em São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou Rio de Janeiro, não teriam esse benefício, porque a perspectiva era condizente em levar o desenvolvimento para aquele território. Então, nesse período, né, até os anos 70, ali, você estava condizente o incentivo com o desenvolvimento regional. Mas o que a gente verifica na sua temporalidade? Os incentivos perderam sua finalidade regional e passaram mais para uma finalidade setorial. Então, ao momento que se tornaram os incentivos setoriais, perderam o regional e passaram a ser distribuídos igualmente em todo o território nacional. Tanto que hoje, se nós pegarmos do montante de desoneração tributária da União, somente dos impostos federais, mais de 50% estão concentrados no Sudeste. Então, o incentivo fiscal perdeu a sua finalidade regional e entrou numa finalidade setorial. E aí você desestruturou e desmantelou toda uma política que foi criada nos anos 50 e 60, com a SUDENE e depois com a SUDAM, e pulverizou os incentivos para a totalidade no território. A partir disso, ele perde sua característica finalidade regional. E também nessa perspectiva, considerando que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, 27, cada estado tem sua legislação própria de ICMS. Então, é um tributo que culmina na guerra fiscal, porque não tem, embora nós tenhamos o Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, a União exerce muito mal o seu controle e sua regulamentação sobre esses benefícios. Tanto que temos o caso da Ford, né, no Rio Grande do Sul, temos o caso aqui de Santa Catarina, da BMW, que vem para o Estado com grande benefício fiscal, mas depois de um certo momento vão embora e fica ali todas as contradições, todos os encadeamentos sociais. Então, temos que entender a finalidade do incentivo com uma perspectiva regional, sim, mas qual a perspectiva? Levar o desenvolvimento, privilegiar essas regiões que têm um menor grau de complexidade econômica. Porque quando você dá um incentivo para as regiões com maior grau de complexidade econômica, você acirra e acentua ainda mais as simetrias regionais, mais o desenvolvimento desigual. Então, você tem que privilegiar as regiões com menor grau de complexidade econômica, e é o que não se faz no período recente. Você está assistindo ao programa Sindicato em Ação, aqui na TV Urbana, em parceria com o Sindifisco RS. Vamos ao resumo da semana da TV do Sindifisco RS com a jornalista Fabiane Flores. Em seguida, estaremos de volta. Oi, LAC, participantes do Sindicato em Ação e o pessoal que nos acompanha aqui no programa de hoje. Vamos conferir agora as notícias da semana. Governador abre a Conferência Estadual do Esporte e Lazer em Porto Alegre. Guedes diz que o objetivo da reforma do IR é pegar o PJão. PEC da reforma administrativa pode ser votada até o fim de agosto na Câmara. Sem acordo entre governo e parlamentares, reforma tributária caminha para o nada. Construção do pacote da reforma tributária foi patética. Parecer da reforma administrativa vai descartar boa parte da proposta do governo, diz relator. Governadores tentam injetar bom senso na crise entre poderes. Bolsonaro espera plena normalidade em dezembro com população adulta vacinada. Carmen Lúcia nega pedido e mantém quebra de sigilo de Ricardo Barros na CPI da Covid. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Trazendo já aqui então para o programa nosso convidado de hoje, professor José Dari Klein. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutir com vocês, Everton e LAC, esse tema que nós pesquisamos nos últimos tempos sobre a reforma trabalhista e seus impactos no mundo do trabalho. Sim. Nós aqui temos a honra, professor, de receber nós para os nossos ouvintes também, né, que é sempre informação qualificada que a gente busca trazer aqui para o nosso programa, para que, enfim, a gente possa aí entrar nesse espaço, nessa disputa de espaço de informações com tantas fake news, né, mensagens falsas atualmente. Então a gente tem os nossos convidados de alto nível e o senhor também nos dá a honra de fazer parte deste grupo.
professor José Daricren, que é pesquisador do CESIT, né, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, e professor do Instituto de Economia da Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas. Currículo resumidíssimo aí do professor, só para a gente apresentar aqui para os nossos ouvintes. Professor, então, inicialmente o nosso tema entra exatamente no assunto, né? Vivemos, o que é esse momento pós-reforma trabalhista? Tiveram as melhorias que o legislador queria para fazer essa reforma, ou isso tem só nos atrapalhado? Posso começar respondendo a tua questão, que nós temos, de fato, feito pesquisas para tentar identificar quais são os impactos que a reforma causa no mundo do trabalho. E a primeira grande conclusão que nós chegamos que todos os argumentos utilizados para a defesa da reforma trabalhista não se efetivaram. Né? Os argumentos positivos não se efetivaram. E é importante destacar o seguinte, que não é a primeira reforma trabalhista, agora está em discussão, depois nós podemos voltar a uma outra reforma trabalhista bastante substantiva no Congresso Nacional, nesse momento, como lá que bem lembrou, os debates continuam se aprovando projetos que prejudicam ou trazem uma condição de vida pior. E aqui, no caso, uma condição de vida pior para quem trabalha. Tá? Então, as nossas pesquisas mostram o seguinte, a reforma trabalhista sempre foi defendida com a ideia, com a ideia de que ela seria fundamental para gerar emprego, para ativar a economia, para melhorar a nossa competitividade e melhorar a produtividade. Então, são os argumentos, vamos chamar que teriam efeitos positivos sobre a economia, sobre o emprego. O que o resultado da pesquisa nossa mostra? Que nenhum dessas motivações se efetivaram no mundo real. Né? A economia, depois da reforma trabalhista, continua andando de lado. É verdade que em 2020, nós tivemos a pandemia, que alterou um pouco o quadro, nós tivemos que ter medidas mais drásticas para enfrentamento desse momento muito excepcional da história da humanidade, depois podemos voltar um pouco a isso. É verdade que tem a situação, mas antes da pandemia, e mesmo pós-pandemia, os indicadores que nós levantamos mostram que o nível de emprego não subiu, pelo contrário, o desemprego continuou, antes da pandemia, relativamente estável, mas já em crescimento, um pouquinho antes da pandemia, e agora nós estamos com o índice mais alto da nossa história desde os anos 2000, no começo da década de 2000. Tá? Ou seja, o desemprego não diminuiu. O desemprego não subiu mais porque, pós-reforma trabalhista, foram criadas algumas ocupações na informalidade e no trabalho por conta própria. Exatamente, que era um outro argumento da reforma, de que com a reforma, você rebaixando o custo para as empresas contratar, você estimularia a formalização. E os dados nossos mostram exatamente o contrário. A informalidade continuou crescendo. Por que continuou crescendo a informalidade? Porque a reforma, ao mesmo tempo, ela não resolveu o problema do emprego, o desemprego continuou crescendo, as pessoas precisavam se virar. E quando as pessoas estão numa condição muito desfavorável no mercado de trabalho, elas aceitam trabalhar em qualquer atividade que lhe proporcione alguma remuneração para a sobrevivência sua e da sua família. Então, cresceu fortemente o trabalho de viração. E a viração é sinônimo de informalidade. Então, esses dados nossos que mostram claramente. Então, a economia também não voltou a crescer, porque a reforma trabalhista não, até pelo contrário, o resultado da nossa pesquisa mostra, criou dificuldade para retomar a atividade econômica da crise de 2015-16. Por que ela criou dificuldade? Porque a reforma trabalhista não melhorou o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, criou uma dificuldade de poder de compra dos trabalhadores. Também, ela dificultou as pessoas ter acesso ao crédito, já que você desestruturou os contratos de trabalho. Né? Então, você criou dificuldades para a recuperação da atividade econômica, tanto que, na nossa história da economia, em nenhum momento a gente teve uma dificuldade tão grande de recuperar de uma crise econômica como nós tivemos depois da crise 15-16. Tanto que o PIB hoje, ou seja, a riqueza produzida hoje, ela é menor do que era em 2014.
para a gente ter uma dimensão um pouco. A renda per capita hoje, ou seja, se você dividir a renda pelo conjunto da população, as pessoas ficaram mais pobres nos últimos anos, né? Então, assim como não gerou, não vou entrar em muitos dados econômicos, não gerou produtividade, ganhos de produtividade, a produtividade média geral da economia caiu, não melhorou a nossa condição de competição no mercado externo. A única coisa que nós tornamos mais competitivos foi nos produtos primários, principalmente no agronegócio, mas não foi pela reforma trabalhista, foi fundamentalmente porque você teve uma elevação dos preços no mercado externo depois da pandemia, e também você teve uma relação de câmbio mais favorável para os exportadores brasileiros, ao permitir uma desvalorização muito intensa da nossa moeda. Ou seja, o poder de compra do nosso real ficou mais fraco. Então, isso facilita para vender lá fora e dificultar a compra de produtos lá de fora. Então, ou seja, a dinâmica econômica do mercado de trabalho ela é determinada por muitos fatores, mas nenhum dos objetivos em torno da reforma foram concretizados. Tá? Sim. Professor, desde sempre a consolidação das leis do trabalho, a CLT, está na mira do grande empresariado brasileiro. Desde que foi criada, o mundo ia acabar e a CLT é inimiga do empresário, o empresário é inimigo da CLT, assim eles veem, né? O senhor vê esses problemas realmente na ex-CLT, porque ela já agora praticamente inexiste, né? Ela já foi atingida por diversas vezes. O senhor entende por que o empresariado tem tanta ojeriza a regulamentação legal do trabalho? É claro que existe uma disputa clássica lá aqui entre capital e trabalho, né? Então, há no entendimento, uma parte importante do empregador que olha a economia do ponto de vista do seu micro, né, do seu negócio em particular, há a ideia de que se ele reduzir o custo dele na contratação de trabalhadores, ou seja, pagando menos, ele vai ter melhor resultado econômico da sua atividade. Tá? Mas isso é um raciocínio estreito, se olhar o negócio particular. Mas a economia, já isso é comprovado, não funciona dessa forma. Até tem um grande economista que chama, vou usar até um termo aqui mais sofisticado, técnico, chama assim, chama que você pode, você falácia de composição, o termo, né, que fala assim, se você, todos os empresários reduzir seu custo, o que vai acontecer no final? Para todo mundo? Você vai ter menos renda, vai ter menos poder de compra na sociedade, você vai ter crise econômica. Então, aquilo que vale para o empresário individual, olhando micro, não vale para o conjunto da economia, porque você pode ter esse efeito contrário do esperado. E se eu diminuir o poder de compra, ele vai ter menos recursos para vender. Vou dar um exemplo muito concreto para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Nos anos 90, no começo dos anos 2000, quando foi instituída a política de valorização do salário mínimo, o setor empresarial diz, os empresários vão quebrar, isso vai gerar informalidade, vai gerar desemprego, ou seja, não dá para valorizar o salário mínimo que vai gerar desequilíbrios econômicos, inclusive do pessoal do comércio. Mas depois, no tempo que a política estava em vigor, obviamente num contexto econômico muito particular, o que se percebeu? Que todos os agentes econômicos ganharam mais, o comerciante vendeu mais, e ao vender mais, ele aumentou, inclusive, a sua lucratividade. Então, nós temos aqui, infelizmente, uma parte importante do empresariado que pensa muito pequeno, estreito no seu negócio, e não olha o conjunto da economia. E aí, essa é a primeira coisa. A segunda questão tem a ver com outra questão, o seguinte, é que sempre, no capitalismo, lá que você lembrou bem na sua fala inicial, o empregador quer ter liberdade absoluta de gerir a força de trabalho de acordo com aquilo que é mais conveniente para o seu negócio em cada momento. Mas aí você submete a vida das pessoas à lógica do mercado, que você lembrou. Ou seja, se submete a vida das pessoas a total instabilidade, a total vulnerabilidade, porque o mercado é uma coisa de concorrência muito estável, gerando crises permanentemente. Quando se criou a legislação trabalhista, a ideia, dizendo, a gente não pode pensar só na lógica econômica do mercado, não tem que pensar no ser humano. São pessoas, pais, mães e famílias que estão trabalhando para conseguir ter renda. Então, nós temos
que respeitar sua dignidade enquanto pessoa humana, respeitar suas condições de sobrevivência. E, portanto, a legislação trabalhista veio no sentido de colocar alguns limites a essa liberdade absoluta, né, da empresa organizar a sua jornada e desconsiderar totalmente a vida dos trabalhadores. Então, esses limites significaram, a jornada de trabalho não pode ser, como era no passado, 16 horas por dia. Vamos limitar, 8 horas. Dá para ganhar dinheiro empresário, mas também se preserva a condição de vida das pessoas. Você tem ganhos de produtividade tecnológica que podem reduzir mais ainda a jornada. Tá? Então, nesse sentido, eu acho a questão da reforma trabalhista faz parte um pouco de um certo ideário de compreensão um pouco da economia organizada pela lógica do mercado, né? Mas que ela se mostrou disfuncional, né? Ela até pode favorecer alguns grupos econômicos, mas não organiza a economia como um todo, nem a sociedade como um todo. Tá? Não preserva uma sociedade um pouco mais coesa, com melhor distribuição da riqueza gerada. Né? Por isso que nós somos tão defensores de que você tem que ter regras, você tem que ter proteções sociais, você não pode submeter as pessoas a absoluta instabilidade, você precisa fazer com que o resultado da riqueza seja distribuído também em favor de quem de fato produz, que são os que trabalham. Sim, tá? Sim. Professor, o senhor tocou agora há pouco num ponto que gerou, inclusive, o comentário aqui do Vicente Busatti, auditor fiscal que nos acompanha aqui nos comentários, que é sobre a nossa produção ali, né, de produtos primários e as commodities, principalmente, e o Vicente diz assim, não somos competitivos nos produtos primários, somos apenas fornecedores de matérias-primas, assim não há competição. Exemplo de competição, quero comprar um telefone celular brasileiro, né, o exemplo que ele coloca aqui. Também eu queria aproveitar esse momento para fazer uma divulgação aqui sobre essa questão dos nossos produtos primários, que eu recebi agora pela manhã, uma informação aí do grupo de comunicação da Receita Estadual, informando que vai acontecer no dia 15 de setembro um seminário, o seminário vai ser através de plataforma virtual, né, um seminário nacional, Desenvolvimento Regional e Recuperação da Economia, um debate sobre a não tributação de mineração e da produção primária exportadas e os impactos nas finanças municipais e estaduais. Vai ser, então, no dia 15 de setembro, né? Quem quiser pode se inscrever, mas nós aqui da RS Rádio vamos acompanhar e retransmitir, então, as palestras, né? E os debates desse seminário aqui no programa, tá bem? Como ele começa às 2 horas, o programa inicia à 1h, o RS em Pauta, vamos até às 2 e seguimos transmitindo, então, o seminário aí, que é uma promoção do Grupo Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul, o GEF-RS, e também com apoio aí do Programa Nacional de Educação Fiscal e o Grupo de Trabalho de Educação Fiscal do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. É um baita programa aí, um debate muito importante que nós viemos conversando há bastante tempo aqui, né, lá aqui no programa, já trouxemos também vários entrevistados, João Carlos Lebens, entre outros, que falaram aí sobre os impactos, principalmente dessa exportação de produtos primários, sem deixar recursos para o Estado investir aí na sociedade. Mas retomando aqui então, professor, ao nosso tema, né, ao foco do nosso tema aqui, esse aí foi aproveitar um gancho que o senhor nos deixou ali, eu queria saber se essa pressão sobre o enfraquecimento, né, da legislação trabalhista, ela acontece, existe influência das empresas internacionais que atuam aqui no Brasil, fazendo lobby, ou é uma questão mais interna nossa mesmo? A primeira questão que eu queria, até recuperando a questão que você estava chamando a atenção do seminário, que eu acho super importante, para fazer um gancho, depois responder mais diretamente a sua questão, eu quero lembrar o seguinte aqui, claro. Talvez um dos problemas principais que nós estamos enfrentando na sociedade brasileira como um todo é a ausência de oportunidade de trabalho para todas as pessoas disponíveis, né, para trabalhar. Então, você tem esse problema estrutural. E esse problema estrutural ele é muito complexo. Né? E uma das questões que explica um pouco a existência desse problema estrutural não é que a legislação trabalhista é muito rígida, que ela é atrasada, nada disso. É exatamente a ausência, né, ausência de condições de desenvolvimento melhor da nossa economia. E, nesse sentido, o Brasil, exatamente nos anos 90, perdeu um pouco o bonde da nossa história.
Enquanto que o mundo caminhava por mudanças tecnológicas, a chamada terceira revolução industrial, agora mais recentemente a indústria 4.0, nós fizemos um processo de abertura internacional de forma muito passiva, abrupta, e que não preservamos setores econômicos mais complexos, especialmente da indústria. Então, quem ganhou competitividade nesses segmentos foi o agronegócio. Até hoje é responsável por 21% do PIB brasileiro. Só que ele não é capaz de encadear um crescimento econômico, porque ele não tem um efeito encadeador como tem a indústria, que exige muito mais atividades, tanto para frente como para trás, para a atividade ser realizada. Ele só tem um efeito de dinamizar localmente a economia, mas não nacionalmente a economia. E, além disso, tem esse outro problema sério que se levantou, que é praticamente a tributação sobre esse segmento é muito baixa. Como é que você vai estruturar um Estado, política social, educação, saúde, conjunto da população no momento da pandemia, se você não arrecada, praticamente? Mas, fechado o parênteses, que foi mais longo do que imaginava, para responder a sua questão aqui, né? Acho que a gente tem que sempre, eu sempre costumo dizer o seguinte aqui, a reforma trabalhista aqui, ela vem por pressão externa, mas ela é feita internamente. Aqui, quando o tema entra aqui no debate nacional, entra no momento que não tem nada a ver, porque, de fato, depois da crise econômica dos anos 70, as alternativas de economia, de organização do mundo, com a chamada globalização financeira, que vai acontecer a partir dos anos 80, começou a pressionar muito forte para organizar a economia a partir do mercado autorregulado. Para você ter uma correspondência disso no campo do trabalho, você também começou a pressionar para reduzir direitos, reduzir proteções sociais, jogar os indivíduos na vulnerabilidade, na instabilidade, para eles aceitar ser um agente que vai concorrer no mercado. Então, há uma pressão internacional. E, no caso nosso, esse debate entrou nos anos 90, dizendo que a nossa legislação era muito rígida, que o custo de contratação muito elevado, e isso, naquele momento, não tinha nada, não tinha nenhum fundamento mais substantivo. Tanto que quem defendia essa tese colocou todo o cálculo em torno dos encargos sociais, não colocou todo o cálculo em cima de qual é o custo real do trabalho no Brasil. Porque o custo do trabalho no Brasil, comparativamente, era baixo, e continua baixo, os salários são muito baixos. Então, se localiza em torno dos encargos sociais. Daí, cria toda uma formulação dizendo que o problema está nos encargos sociais e não olha qual é o custo total do Brasil para concorrer. Então, o tema da reforma através dos anos 90 entrou com essa lógica interna. Então, são opções políticas nossas. E, Everton, só uma última coisa agora. Agora nós estamos exatamente na contramão do mundo, pós-pandemia, desse tema. O Brasil, infelizmente, aqui no atual governo, continua insistindo com as mesmas teses fracassadas de defesa da redução dos direitos. Agora mesmo está para ser votada no Senado Federal a medida provisória 1045, já foi aprovado na Câmara por uma ampla maioria, até surpreendentemente essa ampla maioria, com esses mesmos argumentos, que você reduzindo direitos, introduzindo contratos mais flexíveis, você é capaz de dinamizar o mercado de trabalho gerando emprego. Novamente isso. Por que fala contramão? Se você olhar mesmo os Estados Unidos, que é o país mais capitalista nesse mundo, e a pandemia exatamente mostrou, as iniciativas são de proteger mais os trabalhadores, de proporcionar renda para esses trabalhadores. Até nos Estados Unidos começou a se defender de novo a importância dos sindicatos, dizendo, para salvar o capitalismo precisa ter uma contraposição a essa dinâmica de organização do grande capital das empresas. Isso o ex-secretário, o ministro do Trabalho do Clinton, mas é um discurso, inclusive, do Biden, presidente dos Estados Unidos, defendendo a importância dos sindicatos. E, no caso dos Estados Unidos, as empresas agora estão chegando por quê? Porque se está fazendo muitos auxílios e outras políticas, defesa de valorização do salário, que está encarecendo o custo. Mas nos Estados Unidos é uma coisa assim tão absurda, que esse movimento também aconteceu anteriormente, de que uma família que ganhasse salário mínimo dificilmente conseguiria alugar uma casa, um apartamento, qualquer coisa, com um quarto que não comprometesse pelo menos mais de 1/3 da sua renda.
né? Um quarto sem salário mínimo. Então, você criou uma situação. Então, lá também se percebe que você tem que ter um contramovimento. Então, o discurso hoje, começa a entrar no debate, no discurso lá, a ideia de que é preciso proteger mais as pessoas, né? E a pandemia mostrou isso, e não dá para deixar tudo para o mercado autorregulado, porque isso só cria desigualdade e desproteção social. Tá? Depois posso entrar um pouco mais nos elementos dessa medida 10/45, mas vou passar, já estou falando demais. Não, é um prazer ouvi-lo, professor. Estamos aprendendo com o senhor aqui. Professor, como é que o senhor vê essa cultura do empreendedorismo, esta imagem vendida para nós pela grande mídia, de que no futuro todos nós teremos uma startup, todos nós seremos empreendedores e aí o país vai deslanchar? Como é que o senhor vê essa cultura? Eu acho, empreender tem duas palavras que não existiam no vocabulário nacional até os anos 90, que é empreendedorismo e empregabilidade. São duas palavras relativamente recentes no nosso vocabulário nacional. Eu vejo, por um lado, que eu quero acentuar o seguinte: ela se tornou uma justificativa ideológica para dizer que a responsabilidade para os indivíduos não ter um trabalho bom, que lhe garanta renda, uma condição de vida, é do indivíduo. Tá? Então, faz parte um pouco dessa construção ideológica em torno da reforma trabalhista, de que os problemas não estão na política econômica, não estão no modelo de desenvolvimento do país, não estão na estrutura das políticas sociais existentes, mas os problemas estão nos indivíduos. Se ele não conseguiu um bom emprego, porque ele é vagabundo, porque ele não se qualificou, porque ele não fez as opções erradas, ou porque ele não se tornou um empreendedor. Tá? Então, eu vejo que ele se tornou um empreendedorismo como empregabilidade, uma certa justificativa ideológica para dizer para as pessoas, dizendo, você está na situação porque você não estudou. Isso ganhou corações e mentes numa parte importante das pessoas na sociedade. Isso se tornou hegemônico na sociedade. Isso que a gente tem que reverter. Porque se todas as pessoas que fossem super qualificadas, dentro da lógica da organização da economia, não teria trabalho para todos, numa condição qualificada. Não teria. Muita gente ia sobrar. Hoje, 15% dos nossos doutores formados estão desempregados. Só também 15% dos estudantes que saem das nossas universidades conseguem emprego naquilo que elas estudaram. Tá? Para mostrar um pouco esse descompasso. Não, é claro que nós temos déficit na educação e tudo, mas o problema não é só disso. O problema é que você não tem uma estratégia, um modelo de desenvolvimento que privilegie o emprego de todas as pessoas na sociedade. E como com todos os avanços tecnológicos, você vai economizando o trabalho, vai substituindo o trabalho humano por equipamentos automatizados, processos, como nós percebemos aqui no dia a dia, você precisa encontrar uma justificativa para as pessoas dizendo, se você está mal, é porque você não fez opções corretas. Então, eu vejo muito mais como justificativo. É verdade que a gente pode e deve apostar que as pessoas tenham a possibilidade de conseguir a sua vida, ganhos para poder se manter na vida, não pelo trabalho assalariado só. A gente tem que criar mesmo outras alternativas de geração de trabalho e renda, da minha perspectiva de preferência, que não sejam mercantilizadas, pura e simplesmente, para as pessoas poder se realizar enquanto pessoa, como ser humano, né? Poder fazer aquilo que ela goste também. Se ela conseguir fazer uma atividade que podemos chamar empreendedora, tudo bem, não é o problema disso. Mas o que eu acho, essa ideia de que todos são empreendedores é muito mais uma justificativa ideológica. Então, não quero condenar nenhum tipo de iniciativa, até acho que são bem-vindas, que acho que todo mundo tem que buscar se realizar, né, tanto pessoalmente também como profissionalmente, mas aqui no caso, no contexto nosso, é muito mais uma justificativa ideológica para dizer para as pessoas, você é o problema, não é a sociedade, não é as políticas, não são os modelos de desenvolvimento adotados. É claro que nós vivemos uma situação muito particular na história brasileira, uma crise que é extremamente profunda, que vai para muito além de uma crise econômica, não só no Brasil, como no mundo, eu acho.
Eu até costumo dizer que a gente vive uma crise civilizacional. Nós estamos, mas mesmo assim, eu acho, vendo uma crise também, eu acho que tem espaço para você discutir a questão das alternativas. Eu estou falando que no mundo há claros sinais, eu acho, nesse momento, de que esse discurso que o LAC fez referência de tudo organizado em todo o mercado está perdendo força. Tem uma certa perda de legitimidade desse discurso, porque a pandemia exatamente mostrou que o mercado não é capaz de resolver. O homem racional, econômico, nas suas ações individuais, não é capaz de enfrentar os problemas causados, por exemplo, uma pandemia. Isso ficou claro. A necessidade de algum grau de coordenação, da recuperação do papel do Estado. E não só disso, há políticas mais propositivas no sentido de tentar intervir pelo Estado, no sentido de equalizar os problemas que foram surgindo com a pandemia nas sociedades. Então, nesse sentido, eu acho que eu estou mais otimista, que eu acho que há possibilidade. O problema é que nós estamos na contramão nesse momento, na agenda nacional. Tá? Eu acho que estou mais otimista, porque se olhar no mundo, existe, mesmo do ponto de vista da teoria econômica, toda a ideia do ajuste fiscal, que tudo se resolve para ajuste fiscal, isso está sendo questionado, e as pesquisas empíricas mostram que isso não trouxe os resultados esperados do ponto de vista de melhorar a atividade econômica. Mas nós estamos aqui inseridos nesse debate. Então, desse ponto de vista, nós estamos aqui num contexto ainda que reafirmando as velhas teses. Mas vimos também que o governo está perdendo popularidade. As pesquisas mostram claramente disso. Então, acho que abre algum alento de você ter outras alternativas para o próximo ano, porque acho que a eleição de 2022, na minha perspectiva, é fundamental. Agora, voltando para a questão do trabalho, e para concluir, eu vou só citar os desafios. Eu estou dizendo o seguinte: para resolver os problemas sociais, nós temos que resolver o problema do trabalho. A gente tem que dar uma oportunidade para as pessoas poderem trabalhar. E a gente sabe que retomar a atividade econômica é uma condição, é um pressuposto, é fundamental. Você precisa recuperar a atividade econômica. Recuperar a atividade econômica, na nossa perspectiva, isso não vai vir simplesmente por essa lógica do mercado autorregulado. E a história brasileira é exemplar nesse sentido. Não há nenhum momento na nossa trajetória que a atividade econômica foi retomada pelo setor privado. Sempre ela teve uma forte ação organizada de intervenção do Estado. Então, acho que aqui é fundamental para isso e tem muitas necessidades para ser atendida. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui na TV do Sindifisco RS. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pela audiência. E na semana que vem nós voltamos aqui na TV Urbana e na TV Sindifisco com mais notícias sobre economia e política. Muito obrigado e até lá. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.